Olá, sétimo ano, professor Esquilassi. Vamos começar aqui a atividade 9, né? Começando um assunto novo, calor e temperatura 1. Significa que nós vamos ter nas próximas semanas calor e temperatura 2. Então vamos lá. Primeiro, vamos entender a diferença entre temperatura e calor. Então, ó, no dia a dia, a gente utiliza essas palavras, né, temperatura e calor, como se elas fossem a mesma coisa, ou seja, sinônimos. Mas em ciência eles têm diferentes significados. Então, veja que todos os objetos eles são formados por partículas que estão em movimento constante, tá? Toda a matéria. Então, a temperatura de um corpo, ela está relacionada ao movimento que essas partículas minúsculas, né, invisíveis aos nossos olhos, que formam, que agitam. Então, eu vou repetir. A temperatura de um corpo está relacionada ao movimento dessas partículas que o constituem. Então, por exemplo, nós temos aqui um objeto sólido. Vamos pensar no gelo. O gelo é formado por milhares, milhões dessas partículas e elas ficam agitadas. No caso, no sólido, a agitação que a gente chama de esse movimento, a gente chama de agitação térmica, o movimento é mais lento, ele é menor. Então é por isso que forma a estrutura do sólido. O líquido já é diferente, ele já tem uma forma diferente. Então as partículas estão em um movimento maior ainda. E maior ainda está o gasoso, o vapor, as partículas estão mais agitadas. E o que, que faz essa agitação térmica acontecer? O próprio nome fala, a agitação térmica está relacionada ao quê? Aumento de energia. Se você aumenta a energia, você vai aumentar a temperatura. Então você fornece mais calor, vai ter uma temperatura maior. Então quanto mais energia eu dou, quanto maior é a temperatura, maior é o nível de agitação. Então, por exemplo, sólido, líquido, quando eu tenho gelo, para o gelo virar líquido eu tenho que fornecer calor. Então ele derrete. Para o líquido virar vapor, eu tenho que fornecer calor também. Então aumenta a agitação. E se for o contrário? Por exemplo, vapor. O vapor, quando ele vira líquido, é o contrário. Em vez de aumentar a energia, ele perde energia, ele perde o calor. Então a agitação diminui. Mesma coisa, o líquido, quando você põe uma garrafa a água na forminha, põe no freezer, o que, que diminui? Diminui a energia presente. Então a agitação fica menor ainda, por isso que forma sólido. Isso é importante para entender o que vem por aí, tá? Então vamos lá. Nos sólidos, a agitação térmica refere-se principalmente ao movimento, à vibração das suas partículas, pois elas não se deslocam dentro de um corpo, tá? Já no caso de líquidos ou de gases, a agitação térmica refere-se à vibração e ao deslocamento dessas partículas. Então nós temos aqui o gelo, o líquido e o vapor. Então, dessa forma, a temperatura de um corpo ela é entendida como a medida da intensidade da agitação térmica das suas partículas. Quanto mais agitação térmica, maior é a temperatura. Por exemplo, quando aquecemos a água, o movimento das partículas dela se torna mais intenso e a temperatura aumenta. É o que nós vimos lá, ó. Sólido, pouquíssima vibração. Líquido, tem mais vibração, então, inclusive elas estão até precisando de mais espaço para vibrar. E o gasoso, então, estão mais vibrando mais ainda, a vegetação é maior ainda. Tudo por quê? O que aumentou aqui? O calor, a quantidade de calor, então foi aumentando a temperatura. Então, quando aquecemos a água, o movimento das partículas dela se torna mais intenso e a temperatura aumenta. Porém, quando a água esfria, a agitação das suas partículas diminui e por isso a temperatura também diminui. Foi o que a gente viu ali que eu falei antes no slide anterior, tá? Vamos lá. Então, voltando àquele exemplo lá. Então, a energia térmica. Então, nós temos dois tipos de energia aqui, a térmica e a cinética. A térmica é a energia gerada pela agitação das partículas de um corpo e está associada à temperatura. Tá? Então, quanto mais eu vibro, quanto mais agitação eu tenho, maior vai ter energia produzida, que é a térmica. Agora, a cinética, ela é outra forma de energia e ela está associada ao movimento. Portanto, a temperatura de um sistema ele vai corresponder ao total das energias cinéticas da partícula.
movimentou, produziu energia térmica, no caso aqui, a temperatura, certo? Agora, o que é equilíbrio térmico? Gente, uma coisa interessante é que isso aqui existe no teu dia a dia e você só não sabia que tinha nome isso, tá? Vocês vão ver. O equilíbrio térmico, com certeza, vocês já viveram isso. Por exemplo, se você deixa uma xícara de chá quente sobre uma mesa, sabemos que após algum tempo a temperatura do líquido vai diminuir. Então vamos dizer, a gente não é de tomar chá, eu só estou pegando o exemplo que o livro deu. Mas vamos lá, tem a xícara de chá aqui. Ah, está muito quente. O que eu faço? Eu enrolo, porque eu vou esperar ela esfriar. E por que ela esfria? Aí é que vem o equilíbrio térmico. Ó, inicialmente, o chá e o ambiente não têm a mesma temperatura, ou seja, as partículas que constituem cada um deles se agitam com intensidades distintas. Lembrando que o ar também é formado de gases, ou seja, também é formado de partículas. Tá? Tanto é que quantas vezes falou, nossa, que ar quente que chegou em mim aqui, porque está sofrendo agitação. Com o passar do tempo, o chá vai transferir para o ambiente uma parte da sua energia térmica. E a sua energia, a temperatura vai diminuir. De quem? Do chá. Esse processo ele termina apenas quando os dois corpos atingem a mesma temperatura. Então a gente diz que nesse caso houve um equilíbrio térmico. Ah, quando falar o chá, como é que está o chá? O chá está quente? Está frio? Não, ele está a temperatura ambiente. Por que ele está a temperatura ambiente? A temperatura que ele trocou calor enquanto quente com o ambiente e ficou a mesma temperatura. Houve um equilíbrio térmico. Olha esse exemplo aqui, ó. Um modelo de equilíbrio térmico. Eu tenho dois corpos aqui. Pensa em dois pedaços de... dois cubos de ferro. Um com uma temperatura maior, não precisa saber a temperatura, só sabe que a temperatura é maior. E olha aqui, as partículas desse bloco com maior temperatura têm mais energia cinética. Como é que eles estão vibrando bastante? E olha o termômetro aqui indicando a temperatura lá em cima, temperatura elevada. Agora esse outro bloco, tá vendo que eles não estão encostados, eles estão separados. Esse bloco, ele tem uma menor temperatura. Como é que eu sei? Olha o termômetro. A temperatura está baixa. Então, as partículas desse bloco aqui com menor temperatura têm menos energia cinética. Aí, o que eu faço? Esquento, encosto. Encostei os dois. Então, enquanto aqui, ó, essa extremidade está quente e essa extremidade está fria. Mas aqui, onde eles se encontraram, começou, onde eles estiveram, ó, enquanto os corpos estiverem em contato, haverá colisões entre suas partículas. E parte da energia das partículas mais rápidas é transferida para as partículas mais lentas. Então vai passando de um para o outro. É sempre do quente para o frio. Tá? Então tá vendo o que aconteceu com a temperatura aqui? Já diminuiu comparado ao começo. E essa aqui aumentou comparado ao começo também. Por quê? Porque está vendo, começou um processo de equilíbrio térmico. Agora, até que chega um momento onde não tem mais transferência de calor. Tá vendo? E o calor aqui que eu falei, o calor, a agitação vai do quente para o frio. Tá? Esse é o caminho. Essa transferência de energia continua até que as energias cinéticas médias das partículas dos dois blocos se igualem. Isso é, até que atinjam a mesma temperatura, que é a situação de equilíbrio térmico. Olha o termômetro dos dois. Depois de um tempo, os dois termômetros estão marcando a mesma temperatura. Por quê? Porque todas agora as partículas, elas estão na mesma agitação. Se estão na mesma agitação, tem a mesma temperatura. Certo? Então, outro exemplo aqui, só para ilustrar. Uma água bem quente, mesma quantidade, tá? Uma água bem quente, a temperatura aqui está alta logo no começo. E essa aqui é uma água fria, a temperatura está baixa. Como eu disse, é sempre nesse sentido, do quente para o frio. Olha a água quente indo para o frio. Inclusive é isso que ocasiona as correntes marítimas, que águas quentes vão em direção à água fria e aí tem as correntes de todo o planeta. Né? Então o que acontece? Começou aqui a haver uma troca, começou o processo de equilíbrio térmico. O que aconteceu com a temperatura aqui? Ó? Ela diminuiu, ela andou um pouquinho, diminuiu. E aqui já teve contato, aumentou um pouquinho, até que atinge o equilíbrio.
Então, depois de um tempo, essas duas aqui não vai estar nem vermelha, nem azul. Vamos dizer que vai estar rosa, sei lá. Vai estar equilibrada ou amarela. Em qual? Nessa temperatura aqui, que é uma temperatura média onde ocorreu o equilíbrio térmico, porque houve a mistura do quente com o frio. Então, todas elas, enquanto aqui está mais agitado, aqui está menos agitado, por causa das temperaturas. Depois de um tempo, todos vão estar com a mesma agitação, ou seja, a mesma temperatura. Tá? Agora, imagine uma mistura de café com leite. Vamos lá. O café, que é retirado de uma garrafa térmica, está a 50 graus Celsius. E o leite retirado da geladeira está a 5 graus Celsius. Essas são as temperaturas iniciais de cada bebida. Ao misturarmos as duas, a temperatura do café vai diminuir, porque ele estará cedendo calor para o leite. Contudo, a temperatura do leite aumentará, porque ele estará recebendo o calor de quê? Do café. Então, essa transferência de energia ocorre até que toda a mistura esteja a uma mesma temperatura, em equilíbrio térmico. Ou seja, diz, nossa, esse café está muito quente. Você vai lá, você faz um pingado, você põe um leite gelado e aí abaixa a temperatura do café e você consegue tomar então um café com leite aí, que a gente chama de pingado. Entendeu? Quando eu falo que isso vocês fazem no dia a dia de vocês, vocês só não sabiam que isso tinha nome científico? É isso aí. Na prática vocês conhecem, só precisava saber como é que a gente define isso. Outra coisa também que acontece com a gente é a sensação térmica. Então, por exemplo, ao colocar a mão sobre um objeto, o tato nos permite perceber a sensação térmica em relação a ele. Se ele está quente, se ele está frio, se ele está gelado, se ele está morno, em relação à nossa temperatura corporal. Embora nossa capacidade de perceber se algo está quente ou frio seja muito importante, é muito útil, ela não tem precisão. Você não consegue pegar um cubo de gelo e falar, esse cubo está com a temperatura de 0 graus Celsius. Não, você não consegue fazer isso. Tá? E pode até enganar. Por exemplo, pense, por exemplo, na sensação térmica que temos ao sair de uma piscina ou de um rio. Né? Uma piscina, melhor, rio é perigoso. Por que sentimos frio? Então, aqui, ó, tá a moça aí nadando, né, nessa água fria aí, né? E a sensação térmica vai depender de alguns fatores, vamos entender. No momento em que o corpo está molhado, há sobre nossa pele uma fina camada de água que vai evaporando aos poucos. Essa evaporação dessa água na nossa pele, ela ocorre pela transferência de energia térmica entre o nosso corpo e a água. Como o corpo cede uma parte da sua energia, então a gente tem a sensação de que o ar está mais frio do que antes de nos molharmos, mesmo que ele não esteja. Como assim? Pensa assim, ó. Então eu tô aqui, vamos supor que aqui onde ela está 20 graus Celsius, a temperatura está 20 graus Celsius. E aqui não está, desculpa. E a velocidade do vento é zero. Então, ó, com ventos de 0 km/h, a temperatura marcada pelo termômetro de menos 20, a sensação térmica também é de 20 graus Celsius. Não é menos 20 não, é 20. Então, ela pode estar até molhada, mas se não está ventando, é tranquila. A sensação térmica é igual à temperatura normal. Agora, se estiver ventando, aqui a velocidade da água é de 25 km/h. Enquanto a temperatura do termômetro é de 20, como tem vento, a nossa temperatura térmica, desculpa, nossa sensação térmica vai para 15 graus Celsius por causa do vento. Então o vento ajuda nesse processo. Deu para entender? Então, como a gente está vendo aqui, para a gente saber realmente como medir uma temperatura, para saber a temperatura de um objeto de uma maneira precisa, a gente tem que utilizar o quê? Os termômetros, que são esses equipamentos aí. E como é que funciona o termômetro? Em geral, quando a temperatura de um material varia, outras propriedades dele também podem ser alteradas. Por exemplo, o volume da maioria dos materiais aumenta quando a temperatura aumenta e diminui quando a temperatura diminui. O que é isso? Ó, a agitação térmica das partículas de um objeto faz com que elas se afastem uma das outras. Esse afastamento entre essas partículas vai provocar o aumento das dimensões do corpo, no processo chamado dilatação térmica. Então, ó, eu tenho aqui uma ponte. O que é isso aqui? Alguém bateu aqui um caminhão? Não.
Foi uma ponte mal planejada, porque não foi calculada a dilatação térmica. Esquentou tanto esse concreto aqui que ele sofreu dilatação. As partículas começaram a agitar muito, começaram a se dilatar, aumentar de tamanho. Claro que não é o dobro, é pouca coisa. Mas se não for feito, se não for bem feito o projeto, isso causa problema, como aconteceu aqui. Então o concreto ele aumentou um pouquinho o seu tamanho, porque as partículas começaram a procurar mais espaço uma entre a outra. Então aí um pedaço empurrou o outro e acabou ocasionando isso. Por isso que uma ponte bem feita, como nessa aqui, nós temos aqui, ó, ali tem uma passagem de pedestre. Aí tem um buraco aqui. Ah, professor, aí é para a pessoa passar. Não, Zé Ruela, não é para a pessoa passar. Aqui é simplesmente para proteger se houver dilatação térmica do concreto. Então não tem o perigo de um concreto empurrar o outro. Como aqui no piso, na pista, não dá para você deixar espaço, o que eles fizeram? No caso aqui, eles colocam borracha. Por quê? Porque quando o asfalto aqui, essa estrutura ele é aquecida, ela vai dilatar. E aí, essa borracha, como a borracha é um objeto maleável, ela suporta esse aumento e ela vai absorver esse aumento aqui, um pouquinho que for, dessas duas placas, e aí acaba que essa borracha absorve. Tá? Ah, mas o contrário também é possível? Sim. Quando o corpo cede calor, sua temperatura diminui e as partículas passam a se agitar com menor intensidade, aproximando-se uma das outras. Quer dizer, mais calor procura mais espaço, as partículas procuram mais espaço, distância. Perde calor, a agitação diminui, então aí elas procuram ficar mais próximas. Então, elas procuram não, gente. Partícula ela não pensa, né? Isso é fisicamente falando, né? A partícula não decide se ela quer mais espaço ou menos espaço. É a física que determina isso. Mais calor, a partícula precisa de mais espaço. Menos calor, ela precisa de menos espaço. Então, se tem uma menor densidade, elas vão se aproximar uma das outras. Ocorre, então, a diminuição da dimensão do corpo, que a gente chama de contração térmica. É importante notar que, ao se expandir ou se contrair, as partículas de um corpo não sofrem alteração de tamanho, o que muda a distância entre elas. As partículas não se alteram, é só agitação. Olha que interessante. Por que eu pus esse monte de portão aqui? Quantas vezes, vocês devem ter passado por isso, todo mundo já passou por isso. Você tem um portão, de manhã você sai para ir na escola, o portão abre na boa. A hora que você volta na hora do almoço, o portão é difícil para abrir e para fechar. E aí, no final da tarde, você vai sair para ir comprar pão, você sai, o portão está abrindo fácil de novo. Por que isso? Porque de manhã ele está na boa ali. Ao meio-dia, na hora que você chega da escola, está muito calor, o sol está a pino. Então, houve dilatação do metal. Então, você tem dificuldade para fechar ou abrir o portão, porque as partículas estão agitadas. Houve um pequeno aumento do tamanho do portão, por isso que ele fica difícil de abrir ou fechar. Agora, quando você voltar, for sair de casa para comprar pão, já abre e fecha de novo. Por quê? Porque no final do dia não tem tanto calor. E aí ele já sofreu contração de novo. Tá vendo? Isso é a ciência no seu dia a dia. Eu estou falando que vocês sabem das coisas, você só não sabia que isso tinha nome, tá? E quem já vivenciou isso aí, se quiser depois me escrever lá, não sei se tem jeito de fazer comentário ou mandar e-mail dizendo que já vivenciou isso, porque eu vivenciei, até hoje eu vivencio isso, né? Essa questão. Então, o princípio de funcionamento de alguns termômetros, como de coluna líquida, aqui nós temos, né? Está baseado na dilatação ou contração térmica de suas partes. Então, esses instrumentos, eles existem elementos ou componentes que se modificam quando entram em contato com outros objetos, possibilitando a ferição da temperatura. O que é a ferição? É a medida, é a medição. Então, repara, aqui nós temos, geralmente o vermelho, aqui ele está com o vermelho indicando quente e o azul indicando frio, mas não, é só para ilustrar. Geralmente nós temos um termômetro assim, ele é vermelho, porque ele é de álcool, né? Álcool tingido. Então, por exemplo, aqui nós temos duas temperaturas. A mais comum é graus Celsius e alguns países, Estados Unidos e Inglaterra, utilizam Fahrenheit, que são unidades diferentes, nós vamos ver daqui a pouco. Então, ó, por exemplo, aqui, qual é a temperatura aqui? Aqui é 30
92,5 graus Celsius. Em Fahrenheit é 105, tá? Que é quente. Agora, frio. Aqui nós temos, ó, menos 10. Então, se aqui é zero, aqui nós temos zero, 2,5, 5, 7,5 graus negativo Celsius. E Fahrenheit, 25 graus Fahrenheit. Então, aqui é muito frio, aqui é muito quente. Mas vamos entender melhor aqui como funciona um termômetro de coluna líquida. O termômetro de uma coluna líquida é, em geral, utilizado para medir a temperatura do corpo, de humano ou dos outros animais. Daqui a pouco eu conto como é que é isso aqui. É meio desagradável para os bichos. Do ambiente, também tem termômetro de ambiente e de substâncias em laboratórios. Sua extremidade inferior forma um recipiente chamado bulbo. Está aqui o bulbo. Aqui no caso está um mercúrio. Hoje não é utilizado mais, porque o mercúrio é um líquido, é um metal líquido, o único metal líquido, ele é extremamente tóxico. Então acontecia das pessoas quebrarem o termômetro e ficar brincando com o mercúrio, né? Porque ele é líquido, então ele é tóxico. Então hoje em dia você não vê mais, é raríssimo você ver termômetro de mercúrio. Então aqui é o bulbo, que contém o líquido. E o conectar o bulbo, também um tubo bem fininho, que é o capilar, que é aqui por onde o líquido vai subir ou descer, dependendo da temperatura. Tá? E tem um outro tubo de vidro em volta, protegendo isso tudo. Então, a temperatura de um objeto ela é medida colocando em contato com o bulbo. Então, você põe lá o termômetro debaixo do braço, né, do chamado sovaco, ou subaco, ou mais educadamente falando, axila, né? Você põe para medir a temperatura, vai colocar em contato com o bulbo. Após algum tempo, a temperatura do termômetro se iguala à temperatura do objeto ou do seu corpo, estabelecendo que entre eles um equilíbrio térmico. Então, geralmente você espera 3 minutos, né? Tem uns aí que até apita, mas eu vou mostrar daqui a pouco. Se o objeto está a uma temperatura mais alta que a do termômetro, ele transfere energia térmica para o vidro e para o líquido. E nesse caso, ambos vão se aquecer. Com isso, esse líquido vai aumentar seu volume visivelmente, subindo pelo capilar, né? Essa estrutura aqui. Se o objeto está a uma temperatura mais baixa, é o termômetro que transfere energia para o objeto. O líquido, então, ele vai se contrair, vai descer pelo capilar. Como a dilatação do líquido é diretamente proporcional à sua temperatura, cada altura do capilar também corresponde a um valor dela, definido como uma escala de temperaturas, de 32 a 43. Então aqui, qual que é a temperatura aqui? 36,5, que é uma temperatura boa do nosso corpo. Tá? Se eu não me engano, 7,5 é quando você está em estado febril, né? Ainda mais agora com a história da Covid, tem que ficar esperto com essa medição de temperatura aí. Então, por exemplo, esse termômetro aqui, é de álcool, ele marcou aqui. Quanto vocês acham que está marcando ali? Qual é a temperatura dessa pessoa aí? Ela está com febre, estado febril, aliás. Então, ó, 37,8. 37, aqui é 38. Aqui no meio é 37,5. Então, 37,5, 6, 7, 8. Está até um pouquinho depois, 37,84, 83, mas 37,8 já está bom. A pessoa está no estado febril, tá? E hoje em dia nós temos vários tipos de termômetro, né? Esse aqui é um termômetro de coluna de mercúrio, que não se usa, não se deve usar mais. Esse aqui é um termômetro para quando vai fazer frango, carne, enfia dentro da carne para ver a temperatura da carne, isso aqui é coisa de cozinheiro. Esse é um termômetro de ambiente. Esse é um termômetro, tá vendo? Ele tem o bulbo, só que ele tem uma medição digital. E esses são os termômetros que a gente está vendo por aí, né? Os infravermelho, que a gente está vendo muito com essa história do Covid aí, né? Então é isso, certo? E para finalizar, a medição da temperatura, ela tem 3 escalas conhecidas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A gente usa, como eu disse, o Celsius, que é o mais comum, né? Estados Unidos e Inglaterra é o Fahrenheit. Mas como é que funciona? Como é que o cara chegou a isso? O cara viu quando a água atingia
o ponto de fusão da água. Então ele me marcou lá. Ele considerou que esse seria 0 graus Celsius. E aí, quando atingiu o ponto de ebulição da água, né, ponto de fusão da água, quando o gelo começa a derreter, e o ponto de ebulição da água, quando o líquido começa a evaporar. Então ele mediu 0 graus Celsius quando a água, o gelo começa a derreter. E 100 graus Celsius quando o líquido começa desculpa, a evaporar. A partir disso, ele criou isso, dividiu em 100 partes, e aí tinha uma temperatura, tá? De 0 a 100. Mas, nesse caso, mas pode vir para baixo, abaixo de 0, ou para cima de 100. Então, são 100 partes iguais, 71, isso aqui é a diferença de 1 grau Celsius. O Fahrenheit são 180 partes iguais, e começa com 32 graus Fahrenheit, e vai até 212 graus Fahrenheit, tá? E existe uma formulazinha para poder calcular a temperatura do Fahrenheit para Celsius ou de Celsius para Fahrenheit, mas não é importante assim. O importante é a gente usa esse. Quando você for viajar para outro país, aí você aprende essa formulazinha para ter uma ideia. E a escala de Kelvin é mais usada em laboratório, é uma escala bem diferente, que vocês nunca tinham ouvido falar. Então, o ponto de fusão da água é 273 Kelvin, e ponto de ebulição da água dos 373, tá? E também é de 1 em 1 Kelvin. Então é isso, gente. Tá? Respondidas as perguntas, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Calor e temperatura 2. Abraço.